tinha um. Eu coloco esse número primeiro aqui, ó. Tudo que eu vou explicar agora vai ser o primeiro parágrafo da redação que vocês vão entregar. Primeiro parágrafo. Lembrando que na hora de entregar a redação, não é para ter isso daqui na redação. A identificação de primeiro parágrafo e não é para colocar isso aqui e depois escrever embaixo. Isso aqui é para rascunho. Ordens. Primeiro agrupamento humano. A nossa espécie sempre viveu em grupo, sempre em sociedade. E a primeira forma social que a gente estabeleceu, nós damos nome de ordem para isso. Quando nós vivemos em ordem, lá na pré-história, princípio da evolução humana, esses grupos variavam de 20 a 25 membros. 20 a 25 indivíduos. Esses indivíduos raramente ultrapassavam o limite de 20 anos. Por que isso daí? Porque os nossos indivíduos, e quando viveram lá no início da evolução humana, na pré-história, viviam em hordas. Essas hordas eram compostas de 20 a 25 indivíduos, e nenhum desses indivíduos chegou a ultrapassar 20 anos. Para a gente entender isso daqui, o primeiro ponto que a gente leva como fator, a alimentação. A alimentação até hoje é fundamental para a nossa saúde, e aqui também era determinante. A alimentação nesse período aqui que nossos ancestrais viveram era limitada à carniça. Nós éramos carniceiros. Por quê? Porque o paladar era melhor, que nós gostávamos de comer carniça? Não, porque as condições materiais nos possibilitavam até essa fonte de alimento. A nossa espécie nesse período não estava no topo da cadeia alimentar. Nós não tínhamos outras condições para caçar. Nós não utilizávamos ferramenta nenhuma. Nós só tínhamos como ferramenta nossas mãos. Éramos frágeis. Nós, para buscar alimento, tinha que esperar um predador abater um animal. Depois que o predador se saciava, a gente buscava o que restou do que ele não tinha aproveitado. E o que restava era resto em decomposição e os ossos. Né? Lembra que eu passei para vocês um vídeo, um documentário, fazendo uma simulação de como que era viver em hordas, como a evolução foi acontecendo? Esse é um fator preponderante. Tem a ver isso com diversidade cultural. Diversidade cultural, nesse estágio aqui de evolução, não existia. E quando ele está falando de diversidade, ele está falando em diferenças. Nesse estágio aqui, todas as hordas viviam nessas condições aqui. Nenhuma delas caçavam, nenhuma delas tinha qualquer outro meio para se alimentar. Fala mais. Enquanto eles se relacionavam com pães, com vinho. Eu vou chegar agora. Outra condição para determinar essa limitação de 20 anos, como ela ali antecipou, consanguinidade. O que é consanguinidade? Se vocês estudaram lá, mirando para cá, em biologia ou ainda vão estudar, ou deverão estudar. No reino animal, existe a reprodução com consanguinidade. E nós, nesse momento aqui, estávamos mais próximos da condição animal do que humana. Nesse momento não há diversidade cultural. Por quê? Nós estávamos refém da natureza. Nós éramos natureza bruta. O processo de evolução também é um processo
de humanização, de desnaturalização. O ser humano se desnaturaliza. O que é isso? Desnaturalizar. Deixa de ser natureza bruta. E passamos a ser seres sociais, humanizados. Para a gente, como que a gente explica essa transformação de quando nós éramos hordas e o que nós somos agora? Uma dessas características aí é que nós nos humanizamos. Nós estamos muito menos dependentes da natureza como nós estávamos aqui. E se a gente não tivesse feito esse processo de desnaturalização, nós não tínhamos evoluído, nós não tínhamos conquistado o mundo do jeito que nós conquistamos, transformamos a natureza no que nós construímos. Essa sala de aula aqui é natureza transformada. Todos os elementos que compõem a construção física disso daqui vem da natureza. Quando vocês estudam aquelas fórmulas de química, isso, química, vocês estão estudando misturas dos elementos da natureza que nós fazemos. As composições químicas de tudo, como o professor estava explicando aí para vocês, o átomo de carbono que existe em tudo, está presente em tudo, ele é transformado pela indústria que nós produzimos. Só para vocês fazerem uma ligação com a matéria anterior que estava aqui. Então a desnaturalização dos seres humanos inicia-se a partir da ordem. Nesse estágio, nós não estávamos, com certeza evoluídos, nós estamos aqui, estávamos uma dependência enorme em relação à natureza. Nós éramos natureza bruta também. A consanguinidade é um traço disso. Na consanguinidade, esse grupo de 20 a 25 indivíduos, ao se reproduzir, e por que acontecia a consanguinidade? Um grupo limitado de 20 a 25 membros se reproduz internamente. Não existia a possibilidade de nenhum membro daqui ter relação com outra ordem. A relação que existia entre ordens não era nada amistosa. Quando duas ordens se encontravam, era uma situação de disputa de território, ou por conta de água, ou por conta de abrigo, ou por conta de alimento. E quando elas se encontravam, era violência. A reprodução se dava internamente aqui. E se dá internamente aqui com um grupo muito fechado, são parentes do mesmo grau. Não tem condições. Não é uma ampliação social muito bastante que pode ter relação, por exemplo, entre primos. Vai ter essa possibilidade. Aqui são irmãos. Pais, filhos e irmãos. Vamos ver sistematicamente como funciona isso. O macho alfa, predominante, mais forte aqui dentro da ordem, ele copula com todas as fêmeas no período fértil, no período de cio. Não permite que os machos mais jovens copulem. Por que isso? Ele é mais forte, ele impõe a virilidade, ele quer que a ordem continue viril, forte. Um jovem quebrando essa predominância dele pode pôr em risco a virilidade, a força de dentro da ordem. Então ele não permitia isso. Ele se impunha. Só era derrotado quando próximos desses 20 anos aqui, ele é substituído por um outro jovem que toma o lugar dele. Aí fala assim, pô, professor, mas hoje, com 20 anos, nós somos jovens, fora da idade. Essa condição de consanguinidade e alimentação não permitia ultrapassar aquilo. Então, na metade dos 20 anos, estava na fase adulta. Volto a dizer, nós estamos aqui reféns da natureza. Nós somos natureza bruta aqui nesse estágio. Nós somos mais próximos dos animais. Nas espécies consanguíneas, raramente passa também dos 20 anos. Com alimentação, certo? Então aqui, a consanguinidade determina que reprodução entre pais e filhos
75% de chance de haver problema genético. Isso acontece se eles guardam, né? Tá, depende da situação. Se já nasce morto, nem nasce, está morto, abandona. Se com algum problema genético, físico, por exemplo, eles abandonam. Mesmo que não abandonam, porque esse problema genético não é visível fisicamente, for um problema congênito, vai interferir na quantidade de vida que eles vão ter. Vão ser mais frágeis em relação à doença. Vão degenerar há mais tempo. Pode nascer sadio, forte e tal, mas não vai conseguir viver tanto tempo como nós vivemos. Gente, ó, isso daqui não é especulação, isso daqui não é a partir de achismo, isso daqui é cientificamente comprovado. A questão de quantidade, de quanto tempo viveu, os arqueólogos que fazem essas pesquisas, encontrando os fósseis nas savanas africanas, que são os fósseis mais antigos encontrados até hoje, explica isso daqui. A questão dessa genética que a gente está explicando, hoje cada vez mais com o desenvolvimento do DNA, fica mais certificado essa questão. E entre irmãos, que também existe ali, chega a casa de 50%, ainda é alto. Entre primos, reduz para 25%. Existe casamento, a gente tem exemplos, muitas vezes nas nossas próprias famílias, de casamento entre primos. O risco também existe, mas é menor. Tanto quando um casal de primos, a mulher vai fazer as primeiras consultas com o obstetra quando ela está grávida, no pré-natal, se ela responde no questionário que o marido dela, o esposo dela, é primo dela, o médico pede alguns exames além do normal, para acompanhar essa possibilidade aqui. Agora, outra coisa que eu quero citar. Hoje o desenvolvimento genético, a medicina baseada em experimentos genéticos, consegue estabelecer que se toda a humanidade tivesse, todos nós aqui, vivendo no século XXI, tivesse uma dieta saudável, ritmo de vida, menos sedentarismo, seria possível, em média, viver 125 anos. Não seria como é hoje, uma coisa rara. O cara vive até 125 anos e chega ali numa situação. Se a gente tiver todas as informações, todas as condições estabelecidas, desenvolvidas pelo homem atualmente, a gente consegue ver aqui. Porém, a gente sabe que nós vivemos uma sociedade que acesso à tecnologia de genética para a medicina, há poucos estudando. Recentemente, uma atriz famosa lá, esqueci o nome dela, não sei se é Jennifer Lopez, ou aquela que é casada com o Brad Pitt. Eu acho que é essa daí. Fez um exame de genética e antecipou que ela tem grandes indícios de ter câncer de mama. Porque na genética dela ali, tem como mapear isso. Então o que ela fez? Ela antecipou esse câncer que ela poderia ter. Quantas pessoas no mundo têm essa possibilidade? Através do SUS aqui no Brasil? Na Bolívia, na África. A África não consegue nem ter saneamento básico ainda. Estão entendendo o que estou dizendo, né? Então essa questão aqui de limite de quanto a gente pode viver é de acordo com as condições materiais, de acordo com a alimentação, de acordo com a nossa genética. Certo? Eu não estou querendo aqui ser eterno, viver eternamente. Um dia sucumbe. Mas há possibilidade tranquila, razoáveis de viver, em média, a sociedade de 125 anos, tendo uma vida ativa sexual até os 80. E sem um azulzinho, sem um viado. Só com condições de, quando uma criança nasce, mapeia todas as possibilidades genéticas dela. Qual tipo de alimentação ela pode, qual ela não pode. Hoje tem vários cursos de dieta aí que é loucura. Uma dieta que serve para Carol não serve para mim, não serve para ele. E você pode identificar isso geneticamente, o que é melhor para você e o que não é. Eu lembro numa revista de ciência falando disso, uma fruta tropical chamada carambola, já ouviu falar?
aquilo lá para alguns, é um veneno para o rim, paralisa o rim. Eu li e falei, caramba, mas não é para todos. E os cientistas estão querendo identificar o porquê que alguns seres humanos, e geneticamente, tranquilo, têm condições disso. E eu fiquei mais a par disso aí, porque um ex-aluno daqui, vocês, acho que a maioria aqui conhece, o tal do Lucas Sobral, que foi fazer lá biotecnologia, ele está estudando isso. Ele começou lá na USP no passado, depois tiraram a matrícula dele, né? Não sei se vocês acompanham o caso dele, mas agora ele está estudando normal lá na Federal de Porto Alegre. Foi ele que mandou esses textos, cara. Ele gosta de discutir isso aí a partir das aulas que eu passei para ele. Ele se interessa, ele faz esse mundo todo. Então vamos lá. Acorda aí, rapaz. Ninguém dormiu no terceiro ano. Eu já falei o seguinte, ó. A pegada vai ser assim, ó. Primeiro ano do ensino médio, eu sou light. Se vocês acharam que eu era muito puxado e tal, vocês vão ver agora no terceiro. Vocês não tem momento nem para piscar na minha aula aqui. Porque para mim é o seguinte, vocês estão evoluindo. Primeiro ano, cobrar. Segundo ano, não trabalhei com vocês. No terceiro, eu suponho que vocês estão muito mais preparados que estavam no primeiro. Então eu vou cobrar muito mais. E fazer redação é fundamental para todos esses exames que tem aí, de Enem, não sei o que lá, é o diferencial. Vocês podem gabaritar em matemática, porque é isso daí. Matemática é idosa. Mesmo que eu tenha estudado pra caramba, quebra na emenda na hora de fazer isso. Tenho dificuldade. Faz que nem eu fiz no vestibular. Tinha 20 questões de matemática. Eu peguei toda a letra C. Eu nem li. Acertei 4. O curso que eu ia fazer sociologia não tinha peso exato. Na redação, detonei. Então, tem essa possibilidade. Agora, pode ir bem em matemática. Se mata na matemática. Chega na redação que o senhor ainda vai mal. Professora, você vê aquele menino de 14 anos que passou em medicina, ele tirou 900 e pouco na redação, no Enem. Mas é uma mosca branca, né, gente? Pô, e outra, eu acho que nem ele é normal. Tá? 14 anos. Sai fora, é muito prematuro, É muito prematuro. Ele nem beijou antes, já tá indo na faculdade já, coitado dele. Aí vai chegar lá, todo mundo então lá, um moleque. Os caras vão tomar cerveja, não posso. Muito prematuro. Eu não fiz muita cobrança aí. Mas vamos lá. Até aqui tranquilo, vocês estão lembrando bem? Link com a diversidade social. Diversidade cultural. Ó, do que eu expliquei no primeiro ano, o que vocês vão acrescentar agora? Não é revisão não. A gente está revendo para incluir isso daqui. Para a gente entender como isso daqui se desenvolve. Nesse momento aqui, nesse estágio de ordens, não existia diversidade cultural. As ordens não se diferenciavam. Não tinha questão de gênero, que questão de gênero. Discutia a especialidade de mulher e a especialidade de homem. Porque aqui nem é muito correto falar homem e mulher, é mais correto falar macho e fêmea. E fisicamente, macho e fêmea não são identificáveis visualmente. Assim, ó, só pela aparência. Por quê? Eles, tanto macho e fêmea, nesse momento aqui, fazem os mesmos exercícios de sobrevivência. Vão atrás de uma carcaça, todos eles têm que ir junto. Precisa sair do local porque um predador já está na espreita, todos eles juntos. A diferença básica natural é que a mulher carrega no ventre e gesta o filho, e quando está nos primeiros anos de vida, a amamentação. E isso nesse momento aqui, é um fator de dificuldade para a mulher. Porque quando o predador está analisando uma horda para atacar um indivíduo, ele vai atacar a mulher que está grávida, que não vai conseguir correr tanto como o outro, ou quando ela está com uma criança, que ela vai correr, a criança de repente fica para trás. Tá? Então, é um fator colocado assim. Mas a partir do que começa a desenvolver diversidade cultural? A partir do trabalho. O trabalho
relembrando, explicando para quem teve algo humano, é uma ação, uma atividade que só os homens fazem. Só os seres humanos executam a atividade de trabalho. Nenhuma outra espécie faz isso. Ô professor, mas formiga, abelha, tal, fazem por instinto. O formigueiro, por mais complexo, interessante que seja, a organização do formigueiro, trabalho conjunto sim dessa espécie, mas é por instinto. Atividade conjunta, mas por instinto. A formiga sempre fez e sempre fará formigueiro. Não vai fazer viaduto, não vai fazer escola. E por que só nós exercemos trabalho? Porque o trabalho precede o processo teleológico. Lembram disso? No primeiro ano lá que eu expliquei o que é? Lembram? Processo teleológico. O que é isso daqui? Explicação prática. Para eu dar essa aula aqui, eu planejo. É meu trabalho, Zé. Qual é o meu trabalho? Professor de sociologia, eu explico do aula. Então eu fazendo um processo teleológico, toda palavra, toda expressão que eu passo para vocês, eu criei ela na minha cabeça. Por pior que seja a minha aula, eu fiz um processo teleológico. Se eu entrar aqui no material pronto, vou só passar uma meia dúzia de palavras aqui, vou mandar isso copiar e vou embora. Fiz porcamente um processo ideológico. Mas eu fiz um processo ideológico. E vocês fazem processo ideológico quando vocês estão ouvindo ali o trabalho do estudante qual que é. Ouvir, ou preparar o celular para gravar, ou vocês prepararam isso. Depois vocês vão utilizar a gravação e fazer uma redação. O processo teleológico é o que antecede o trabalho. O trabalho procede o processo teleológico. Um documentário que eu passei para vocês, que eu já citei aqui, vou narrar uma cena que vocês assistiram lá. Um dos nossos ancestrais, vivendo lá a situação de ordens, faminto, ele pega um osso grande, com uma pedra ele lasca esse osso, porque desde aquela época a gente se alimentava de tutano. Tutano então faz o mocotó, caldo do mocotó. É a substância está interna no osso. Os mamíferos enormes têm mais tutano que os menores. Da galinha, por exemplo, quando cozinha ela, quebra aquele osso, fica uma substância marinha, a gente adora. Mas no osso do boi é muita coisa. Então quebra aquele tutano, um dos ossos que sai nesse período, força a mão para tirar o máximo do tutano. O osso quebrado forma uma lâmina na lasca dele. Ele força ali e corta a mão. Quando ele corta a mão, ele, além de sentir dor, ele realiza o processo teleológico relacionando o corte que ele teve na mão profundo com a lança, com a lasca do osso. Ele vai pensar, planejar, usar aquele osso lascado para abater um animal, para perfurar um animal e se alimentar daquele animal. Antes, só com a mão ele não tem condições para isso. Mas ele viu por várias vezes o tigre sabe fazer isso. Então ele vai incorporar o quê? O trabalho de caça. E quando uma determinada ordem, através do processo teleológico, incorpora o trabalho da caça, começa a criar uma identificação diferente das outras. Uma característica que essa ordem não possuía, passa a possuir, que é o de caça. Começa aqui no início da diversidade cultural. Porque a gente começa a caracterizar, aquela ordem tem cultura de caça. Aquela ali não tem. Por ter a atividade de trabalho da caça, comem com mais frequência carne sadia. Isso vai influenciar na saúde, na alimentação. Os 20 anos, a barreira, a limitação dos 20 anos será rompida. Rompida a barreira do viver até 20 anos, aqui também, consequentemente, rompe. Vive-se em maior quantidade. Vivendo em maior quantidade,
a organização possibilita um trabalho maior de caça. E no choque, na disputa entre hordas que possuem ferramenta para caça e hordas que não possuem ferramenta para caça, o que vai acontecer quando existir um encontro mortal entre elas? Quem vai levar a vantagem? Então, nós vamos nos construindo como seres humanos a partir dessa competição. Os que não conseguiram evoluir, se alimentar melhor, vão ficando para trás, vão entrando em extinção. As hordas que vão conseguir, através do processo biológico, trabalho, além da caça, diversificar cada vez mais. E quando domina o fogo, essa diversificação e essa possibilidade de evolução vai dar um salto tremendo. O fogo também vai ser fruto do processo biológico, a dominação do fogo. Um outro filme, não lembro se eu passei para vocês uma parte dele, chamado A Guerra do Fogo. Um filme muito legal. Guerra do Fogo, tem fácil no YouTube. Tem uma cena aqui no início do filme que mostra como que provavelmente nós seres humanos dominamos o fogo. Naturalmente, o raio desce, acerta nessa cena um arbusto seco, explode com um raio atrito, uma chama, o arbusto fica em chamas. Tudo que está em volta, próximo desse arbusto, foge desesperadamente, inclusive um grupo de horda que está ali, que já tinha osso, pedra como ferramenta. Porém, um dispositivo importante para o processo biológico, que é a curiosidade, vai fazer com que um dos nossos ancestrais, depois de ter corrido, ele volta, chega perto do fogo, começa a cheirar, começa a contato, lá ver, observar. Ele pega na parte do galho, que não está queimado, levanta e começa a olhar o fogo. Quando ele, com o processo biológico, ele vê que é possível dominar o fogo, os outros que estão atrás começam a observar também, curiosidade esperta dos outros. Eles vêm e encontram esse indivíduo. Não acorda a garota lá, ó. Vai dormir não. Olha, acordar, filho. Tá passando mal? Tá doente? Tá passando mal? Aí o que acontece? Ele pega a tocha e vai no macho alfa, cutuca a fuça dele, mostrando o quê? Assim, ó, tem um poder que você não tem. Até agora você dominava. A partir de agora eu tenho domínio, olha só que eu tenho, vocês não têm. Só que o fogo apaga. O macho alfa volta a ter o controle, inclusive agindo com violência com esse que tem a tocha. E esse que tem a tocha, toda hora ele fica em mente tentando descobrir como foi possível fogo. E numa cena adiante, eles estão lá batendo a pedra no osso para comer o tutano, e as faíscas que saem do atrito da pedra, que bate com o osso, ele relaciona com o raio que caiu e a faísca que saiu do lugar deles. Mas ele relaciona também que da pedra só sai faísca, não sai o fogo. Então ele vai lá, busca algumas folhas e fica com atrito até conseguir fazer chama com as folhas. Quando ele faz isso daí, ele foi muito mais que Albert Einstein, muito mais do que Leonardo da Vinci, do que qualquer inventor que existiu. Um anônimo, mas isso está em nós. Mais um salto para a desnaturalização. Quando o homem domina o fogo, ele já rompe a barreira imposta pelo clima. Os outros animais, as outras espécies, vivem numa limitação territorial por conta do clima. Ou são obrigadas a sair do lugar por conta de clima. Quem gosta de assistir aqueles programas que mostram o parque Kalahari, lá na África, que vê aqueles animais mamíferos andando 400 quilômetros de um lugar para o outro, é porque eles estão dependentes da natureza
E as estações do ano obrigam eles a migrarem. Os seres humanos viveram nessa situação. Mas depois do domínio do fogo, o clima não é mais um imperativo tão importante como era antes. O homem começa a viver sobre o frio e sobre o calor. E afugentar todas outras espécies que tinham os nossos ancestrais como fonte de alimento. O tigre dente de sabre não ousa mais alimentar-se dos nossos ancestrais. Se está muito de fogo ali, árvores, é uma espécie predadora, a mais predadora de todas, passa a ser a nossa espécie. Comparando a horda que desenvolve o trabalho no controle do fogo a partir do processo teleológico, alimenta mais ainda a diversidade cultural, se diferencia mais ainda daquelas que não possuem.